os amigos de casa vão nos acompanhar agora. A unidade 5, fluido, a matéria invisível. Isso aí é uma fotografia que trata do Big Bang, né? Vamos lá. Eles calculam, você viu os cientistas, né? A 13,7 bilhões de anos. Como chegaram esses cálculos, a gente não sabe. Se a formação da Terra, os espíritos dizem que todos os cálculos são quiméricos, imaginem a formação do universo, né? Passa de... Tiago. Ainda bem que eu estou de olho, hein? E o Tiago também, eu nem vi. Fluido cósmico universal e suas transformações. Que é Deus? Eu já ouvi muito falar de Deus, né? Então, eu lembro do Altivo ensinando para gente uma pergunta inteligente, uma resposta inteligente. Então, a gente está numa outra fase de entendimento de Deus e certamente, mais para frente, mais desenvolvido intelectualmente, entraremos numa outra fase de compreensão de Deus. A gente já sabe que Ele existe, a gente está buscando entendê-lo. Então, para essa pergunta inteligente, a resposta é inteligente. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Uma resposta sintetizada e que diz muita coisa. Essas pessoas que filosofam, né? Aí divide essa resposta aí em duas. Primeiro, é a inteligência suprema. Isso é uma parte da resposta. A causa primária de todas as coisas. Melhor dizendo, vamos estudar. Senta aí, meu chapa. Assim mesmo. A causa primeira de todas as coisas. A causa primária ou causa primeira de todas as coisas. Que é o espírito? Questão 23. O princípio inteligente do universo. Aí, olha só, essa questão aí, ela está ligada lá aquele capítulo sobre o início do universo. Cadê o livro dos Espíritos? Por favor. O princípio inteligente do universo. Ele não está falando da alma, já o espírito individualizado. Não está. Está falando aqui, questão 23, está nesse capítulo aqui, Elementos gerais do universo, capítulo 2 do livro dos Espíritos. O princípio inteligente do universo. Você vê que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O ser inteligente criou, né, a inteligência das inteligências, criou o ser inteligente, através do princípio inteligente. 23A. Qual a natureza íntima do espírito? Responde os espíritos. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós nada é. Porque o espírito não é uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Sabei-o bem, o nada é coisa alguma. O nada não existe. Continua. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão.
o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Do vosso ponto de vista, elas o são. Porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause os sentidos. Contudo, sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Cara, é tanta coisa, né? Quanta coisa a gente aprende na doutrina espírita, que o homem de ciência, mesmo o homem intelectualizado, não sabe dessas coisas. Que definição que ele dá de matéria? Matéria não é como a gente sabe aqui, que tem extensão, que é palpável, né? Que impressiona o sentido, é porque é palpável. Do nosso ponto de vista é uma coisa, olha lá. Vamos estudar, Diego. Do vosso ponto de vista, está certa essa definição, porque a gente só fala do que conhece, mas ela existe em estado que ignorais. Hoje eu estava eu estava ouvindo um canal desse aí do YouTube, eu estava vendo lá um camarada falar do universo. Ele falou que os cientistas descobriram o quinto estado da matéria. O quarto é o irradiante, né? Quando eu estudava só tinha 3, sólido, líquido e gasoso. Diz que era a luz líquida. Eu nunca ouvi falar nisso. Luz líquida. O quinto estado da matéria. Luz líquida. Líquida. Eu não sei nem o que é isso. Não sei. A luz condensada, o facho de luz enorme que condensou e ficou tão junto que seria alguma coisa. O Diego vai expirar, o Diego que ia fugir, vai explicar isso pra gente, que ninguém aqui entendeu, Diego. Você, como um homem de ciência, que mexe com a eletricidade, é o camarada mais capacitado aqui para nos responder. Vamos ver, primeiro vamos fazer a pergunta para ele. Qual o quinto estado da matéria? 0. Não respondeu na hora, na ponta da língua, 0. Eu escutei isso hoje, eu passei para eles. Ainda não sei ainda, eu escutei o cara falando que descobriram o quinto estado da matéria, que é a luz líquida. Agora, o que é a luz líquida? Né? Eu não sei o que é. Vamos esperar mais um pouco aí para ver o que dizem. Vê aí, bota aí no Google, coloca a pergunta aí, qual o quinto estado da matéria? Se já existe, ou existe o quinto estado da matéria? Então, ele está definindo a matéria ali, olha, do nosso ponto de vista, porque ela tem outros, pode ser tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos causa. Porque ele está querendo se referir ali ao perispírito, que a gente vai chegar no perispírito, que é matéria. E o espírito sempre está envolto na matéria. Esse perispírito. Daqui a pouco ele vai falar do perispírito. Vai lá, mais uma. Então 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Né? Ele falou da matéria, ele falou do espírito. E ali na 23... Tem mais além dessa. Tem mais? Os estados sólido, líquido e gasoso são os mais conhecidos deles, mas há também o plasma, o condensado de Bose-Einstein, o gás fermiônico e o superfluido de polarações. Tá, não vamos entrar nisso não. Não sei nem o que é isso, né? Já para lá. Pula essa página aí. Aí ele responde que sim. E acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Você vê que os espíritos deram a definição de Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, como dissemos aqui, uma resposta inteligente para uma pergunta inteligente. Mas Deus também não deixou de ser Pai. Ele continua sendo Pai, como falou Jesus. E Deus continua sendo único, como falou Moisés.
Então não perdeu a verdade, não foi perdida. A gente está penetrando no conhecimento do Criador do Universo. E os espíritos estão dizendo, sim, há dois elementos gerais, e acima de tudo Deus. Deus criou tudo isso. Deus, espírito e matéria. Mas eu não posso dizer que Deus é um elemento, né? Pode? É o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. A Trindade universal. Então, tudo que a gente buscar no universo, a Terra não está no universo, tudo que se encontrar na Terra, seja o que for que tiver na Terra, é um desses, Deus criou. Ou é o ser inteligente da criação, que é o espírito, ou é a matéria. Não foge a isso. Se não for inteligente, o princípio inteligente ainda, não é o ser inteligente da criação. O princípio inteligente, que está em todo ser vivo. Em todo ser vivo. Eu vi uma pessoa, muitos anos atrás, qual pergunta aí para ver se essa coisa ainda tem aí o Tiago. A pesquisa sobre a partícula, não, sobre o elétron. O elétron é matéria ou o elétron é onda? Coloca aí. Elétron-onda. Aí um cientista, uns diziam que era partícula, que era matéria, outros que era onda. E um cientista descobriu que ele é onda e é matéria. Dependendo da vontade do cientista, se ele pesquisar com a vontade de ser onda, ele se comporta como onda. Se ele tiver vontade de pesquisar como matéria, ele se comporta como matéria. Olha quanto nos falta de entendimento. O homem acha que sabe tudo. Mais ou menos o que o senhor falou agora. Elétrons, fótons e outros entes atômicos não são nem ondas nem partículas. Eles podem apresentar esse comportamento dualista, dependendo da forma como interagimos com eles. Tá vendo? Tô informado, hein? Pois é. E acima de tudo Deus, só Deus para explicar tudo isso. Não tem outra explicação. E quando a gente vê a Terra na crise que se encontra, é a falta de Deus. Falta de Deus no coração do homem. Olha lá. Mas ao elemento material tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer a ação sobre ela. Primeiro ele diz que o espírito não é matéria, né? Aqui atrás, né? Ele falou que o espírito é alguma coisa, não foi? Ele falou ali atrás na questão 22. Ó, que definição pode dar da matéria? O que é o espírito na 23, nós já vimos ali. Qual a natureza íntima do espírito? Ou não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós nada é, porque o espírito não é uma coisa palpável. Nós vimos lá atrás, certo? No outro slide. Sabei que o nada é coisa alguma. O nada não existe. Tá. O nada não existe. Então, para o espírito se manifestar, ele está dizendo, ele precisa da matéria. E essa matéria, ela existe num estado que nós não conhecemos, que foi a pergunta 22A. Perguntou, que definição podeis dar de espírito? Que nós vimos no outro slide. Ó. A matéria é o elo que acorrenta o espírito, é um instrumento que lhe serve sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce sua ação. Por quê? Porque o espírito não tem ação direta sobre essa matéria grosseira, ele tem que ter um intermediário, que é essa matéria mais sutil. Próximo. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. O que é o fluido universal? O fluido universal, ou o fluido cósmico universal, é o princípio de toda a matéria.
É o princípio de tudo, do elemento material. Todo elemento material, o átomo, os átomos, os elétrons e todos os corpos materiais derivam do fluido cósmico universal. Ali é a fonte de tudo. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria, é porque é uma matéria mais sutil. Não tem como, ele não tem vocabulário para a gente definir. Ele não tem. É fluido, como a matéria é matéria. E suscetível pelas suas inumeráveis combinações com estas e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Por quê? Porque a gente não conhece. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, aí é a base de tudo. É elementar, primitivo, sendo o agente do que o espírito se utiliza, é o princípio, sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, ligada ao espírito, quando o espírito deixa o nosso corpo, o corpo desagrega. Agora, quando ele diz ali que com essa combinação ele produz uma infinidade de coisas, como que o espírito constrói a casa no mundo espiritual? Mas o pensamento agindo sobre quê? O quê? Sobre o fluido universal. O pensamento é o veículo, ele pega a matéria, então eu vou botar ali um tijolo para fazer a casa, a gente está fazendo obra ali. Eu pego o cimento, eu pego a areia, boto água, misturo para fazer o tijolo, colocar o tijolo ali. É matéria, tudo aquilo ali é matéria, grosseira. O espírito pensa, no pensamento ele já faz tudo isso, né? E ele constrói as casas, constrói os objetos, constrói tudo que ele necessita com o pensamento. As flores, ele constrói. Com o princípio do fluido universal, com matéria. Ah, então aquilo não é real. É real. Aqui é a cópia do que tem lá. A matriz está lá. A matriz está lá. Como é que Jesus multiplicou os pães e os peixes? Ele sabia da matriz. Ele conhecia a matriz. Ele criou a terra. Jesus mostrou a sua inteligência nas respostas que ele dava. Infelizmente, o homem deturpou muita coisa se perdeu. Porque imagine 3 anos de Jesus. Ali nos evangelhos, Marcos, Lucas, João e Mateus, não tem nem a 100ª parte do que Jesus fez. Em Atos dos Apóstolos está escrito lá, se fosse escrito os milagres que Jesus fez, não caberia em todos os livros do mundo. Atos dos Apóstolos. Então tem muito pouca coisa ali. Então ele não mostrou a sua inteligência na sua grandiosidade, porque ninguém ia entender nada. A gente está eu não sei nem o que é física quântica, mas tem uns cientistas aí pesquisando física quântica, né? Sabe que existe. Você falou do 5º estado da matéria aí, a luz líquida que o camarada falou lá, eu não sei, mas Jesus já conhecia tudo isso. Imagine Jesus lá na Palestina falando a luz líquida é o 5º estado da matéria. Eu acho que aquele povo lá não sabia nem o sólido, líquido e gasoso ainda. Não é? Não adiantava. Então ele é a inteligência das inteligências, é Jesus. A inteligência das inteligências é Deus. Mas ele, como ele participou, como disse o Emmanuel, do desenvolvimento do planeta Terra, desde o princípio, então Jesus conhecia química, biologia, física, matemática, história. Como é que ele diz lá? Então você é maior do que pai Abraão nessa pergunta? Antes de Abraão eu sou. Quer dizer, eu existi antes de Abraão. Então ele conhecia tudo isso.
Aí você vê, aí ele fala ali, ó, esse fluido universal, primitivo, elementar, sendo o agente que o Espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétua divisão e nunca adquiriria as qualidades da gravidade que lhe dá. Tudo isso aí Jesus já conhecia. Tudo isso ele já conhecia. A gente está descobrindo agora. E a gente age sobre a matéria. Muita coisa a gente não sabe. Essas colônias, como é construída, aí em Nosso Lar ele fala como fizeram construir o Nosso Lar. Um grupo de portugueses, né, vindo do Brasil, sentiu necessidade. Tiveram muita dificuldade no início. Matéria, fluido cósmico universal. Pessoas com um pensamento bastante firme, que né, qualquer um constrói isso aí, uma colônia. Não. Estaria dissipada. Mas vamos lá na próxima questão. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos, ele é suscetível de inúmeras combinações. Então a eletricidade é a combinação desse fluido. O que chamar de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente dito falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Então aquilo ali é matéria. Você vê, quando você atrita ali uma matéria na outra, por exemplo, a água gerando a turbina, ele cria ali um campo eletromagnético. Aí você cria um campo eletromagnético, que é o mesmo que tem no ímã. Se você esfrega uma mão na outra, esfrega, você cria um campo eletromagnético. Agora, tudo isso é resultado dessa matéria sutil. Você não vê um campo eletromagnético, mas quando você botar o ímã, você atrai. Ele atrai. Tá tudo bem até aí? Isso é para a gente chegar lá na criação. Continua. É bom que a gente está estudando o livro dos Espíritos, né? Voltou lá em Deus, ó. Deus, elemento criador de tudo, agente do equilíbrio e harmonia do universo, o Espírito, criatura de Deus, princípio inteligente que povoa o universo em diversos estágios e estados de evolução. Quando você pega essa definição de espírito na questão 76, aí está na questão 23, lembra? Quando você pega na questão 76, ele não botou aí, mas nós vamos ver. É uma dessas divisões aí de estágio, ó. Porque aqui ele pergunta de novo, que definição se pode dar de espíritos? Lembra que a gente estudou isso aqui? Olha a resposta. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoa o universo fora do mundo material. Olha lá. Princípio inteligente que povoa o universo em diversos estágios. Nesse caso aqui, olha o que Kardec diz na nota dele. A palavra espírito é empregada aqui para designar a individualidade dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então, aqui na 76, a individualização do princípio inteligente. E o que é a individualização do princípio inteligente? É o ser humano, é a alma. É a alma. Olha, e isso, hoje a gente estudando aqui o livro Obras Póstumas, não, foi Obras Póstumas não, foi aqui de manhã, a gente vai fazendo confusão, no livro dos Espíritos, foi no livro dos Espíritos, quando ele diz, qual foi a questão que a gente estava, hein, Tiago? 269, quando ele diz que existem mundos com seres
tão atrasado, primitivo. Está aqui. A observação de Kardec. Eu vou colocar aqui, não está ali, a gente vai falar, mas olha o que ele diz aqui de mundos atrasados, mais atrasados do que a Terra. Sabemos que nossos antropófagos não estão no último grau da escala, e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia na Terra. O que é um antropófago? O que é um antropófago? Que come carne humana. É o canibal. O antropófago é o canibal. Ele está dizendo que existe mais atrasados. Olha só. Sabemos que nossos antropófagos não estão no último grau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia na Terra. São para esses mundos que aqueles que serão banidos da Terra irão, para ajudar no desenvolvimento. Agora, imagina você chegar num lugar desse. Para nós que trabalhamos na Amazônia, né, você ficou muito mais tempo do que eu, é inóspito, é ou não é? E você fica uns dias, volta para a cidade, mas não é fácil, não é. Então ficar 30 dias, como eu já fiquei 3 meses. Antropófago, o nome do homem, antropófago, é canibal, come carne humana. Não é mole, não é. Você chora, você enlouquece, você chora de saudade. Hã? Borjão, né? Você enlouquece. Eu ia para lá, sabia que ia voltar, meu Deus, quanta saudade. A Lourdinha só está entendendo isso hoje. Ela não me entendia. E outra coisa, você vem brutalizado. Você vem brutalizado. Se você sentar no meio da selva, você sentar no chão, o carrapato vai para cima. Se encostar numa árvore, cai a formiga no teu cangote. Se bobear, a onça te pega. E se vai no rio lavar o pé, cuidado com o jacaré. Se tem uma lagoa, cuidado com a piranha. E por aí vai, não tem uma televisão, telefone não pega. Só é bonito de noite o céu estrelado. De noite uma gritaria dentro do mato, é macaco gritando, é uma gritaria danada. Falei, meu Deus do céu, cheiro de tudo. E você está aqui na Terra. E você está aqui na Terra. E você sabe, é enlouquecedor. É enlouquecedor. Imagine você ir para um mundo desse. Ali o Agenor Penalva, que dá lá do Memória de um Suicida, ele suicida, homicida, chefe de falange do mal, estava para ser banido do planeta Terra. Os espíritos estavam dizendo, a gente vai fazer de tudo, se ele tiver que ir mesmo, ele não encarnar lá, ele ficar somente na psicosfera do planeta, que já é muito doloroso. Então a gente não imagina essa dor, a gente não sabe. Então vamos lá, Deus, elemento criador de tudo, agente do equilíbrio, da harmonia do universo. Espírito, criatura de Deus, princípio inteligente que povoa o universo em diversos estados e estados de evolução. Matéria, toda matéria que conhecemos até hoje, ponderável e imponderável, deriva de um mesmo elemento, a que os espíritos chamaram de fluido universal, suscetível de inumeráveis transformações. A gente falou aqui o tempo todo. Você sabe como é que eu imagino sempre isso? Uma massa que você vai fazer pão. O pãozinho vem da matéria, mas se você quiser fazer uma rosquinha em vez de um pãozinho, é a mesma matéria. Se você quiser fazer um pão comprido, uma bisnaga, é matéria. Tudo vem dali. Tá?
Próxima. Pergunta 34 e 34A. As moléculas têm forma determinada? Certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. O que é uma molécula? É a junção de átomos. Então, uma molécula que todo mundo conhece, H2O, né? É a molécula da água. 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio formam a molécula da água. Ela tem um desenho? Tem. Eu não sei até que ponto é verdade aquilo, vocês já viram? Um pesquisador aí, um japonês, botou determinadas músicas, xingamentos, palavrões e vários desenhos. Água poluída, ela se apresentava de maneira diferente no microscópio, né? Essa forma é constante ou variável? Constantes a das moléculas elementares primitivas. Variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Porque o que chamais de molécula, longe ainda está da molécula elementar. Hã? Deve estar lá. Né? Então vamos lá. Eu olhei aqui canibal. Para mim era canibal, porque tem uma definição dizendo que antropófago é canibal. Porque ele fala ali na continuidade, ele fala ali dos nossos antropófagos, né? Quer dizer, os índios, ele está chamando de antropófago os índios. Mas nem todo índio é canibal. Tem índio canibal? Tem. Bota aí canibais, que tem canibal aqui. Canibalismo. Mas tudo bem, vamos lá. Não inflore nem contribui aqui pra gente, não. Vamos embora. Próxima, Tiago. Próximo, Tiago. Outra. Olha lá o átomo. Spin de um átomo. Eu já falei muito aqui de spin. Olha ali, aquela figura ali é uma figura conhecida nas lojas de materiais eletrônicos, tem aquela figura ali, né? Que figura é aquela ali? Um núcleo com prótons e nêutrons. Próton é uma partícula positiva, o nêutron é uma partícula negativa, e em torno dele o elétron girando. Você vê, o que tem no micro tem no macro. O nosso sistema solar tem um núcleo, que é o Sol, com os planetas em torno dele. E a galáxia é formada por vários sistemas que apresentam o mesmo comportamento. E as galáxias entre si, o mesmo comportamento. Interessante, né? E o elétron, ele gira em torno do núcleo, mas também ele gira em torno do seu próprio eixo, como está ali, ó. O elétron é uma partícula negativa. O próton é uma partícula positiva. Então ele é atraído por ali, e aí tem, para se formar uma molécula, aí tem que saber um pouco de química. E quando se junta lá os dois átomos para formar uma molécula. Então, aquele spin ali é uma coisa interessante de falar, não sei se ele vai falar ali na frente, é aquilo ali que quando você tem uma ação contínua no bem ou uma ação contínua no mal, aquele giro ali se dá para o contrário, ele está girando ali, ó, da esquerda para a direita, né? No sentido horário, é isso? Anti-horário. E se você agir no mal, e teu corpo é composto de elétrons, o perispírito também, daquilo ali, com elétron não, de átomos, ele gira contrário. E esse giro contrário se chama descompensação vibratória. O médium, ele é um descompensado.
É. Ou pela ação contínua no bem, ou pela ação contínua no mal. Como vocês são anjos, vocês são muito bons, todos vocês tiveram ação contínua no bem. Ao longo. Desorganizado, destrambelhado. Isso aí. Próximo. Molécula da água lá, aquilo que nós falamos. O átomo de oxigênio, o átomo de hidrogênio. Olha ali. Molécula, união de duas ou mais átomos de elementos diferentes ou iguais. União de dois ou mais átomos de elementos diferentes ou iguais. Olha lá como é que é a molécula da água ali, ó. Parece a cabeça de um ratinho, né? Com um orelhão ali, ó. É aquilo ali, H2O. Se juntou ali no oxigênio, dois átomos de hidrogênio. E se juntar ali um outro átomo de oxigênio? Aí fica como? H2O2, não é? Tá fácil de entender, Inéia? Não? Então ali, a molécula da água, está escrito ali. Não tem uma orelhinha ali com H? A outra orelhinha é um H. Esses dois átomos se juntaram ali, formou a água. Então quando você está bebendo água, você está bebendo milhões, bilhões daquela 2H e um O. Aí ele botou ali a molécula da água, H2O2, dois átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio. Mas ele disse que pode ser a molécula a união de dois ou mais elementos. Se você botar ali um O, botar um O2, H2O2, não pode? Entra mais um átomo de oxigênio, aí dá o quê? Não é mais água. Água oxigenada. Mas água oxigenada corrosiva, aquela que se tu botar no cabelo cai até a cabeça, tá? É igual água de bateria, não é essa água oxigenada aí de farmácia, diluída não. Ele está diluído. Próximo. Olha lá. Comportamento das moléculas da água quando no estado líquido, no sólido e no gasoso. Vocês sabem bem, né? Ali, copo d'água. No frio, elas se juntam, as moléculas se juntam, e quando você ferve, elas se expandem, ó. Olha lá. Aquela fumacinha da chaleira ali, são as moléculas saindo e vão se expandindo. Se botar no congelador, ela fica com frio e se junta todo mundo. Ó. É o gelo. Próxima. Ó, próximo estudo. Isso tudo aí é para a gente entender a unidade 5. Fluido, a matéria invisível. Então nós fomos vendo ali as questões do Livro dos Espíritos. Essa foi a aula 5.2? Não, essa é 5.2, ó, fluido cósmico universal e suas transformações. Está com ela aí? Botou ela ali? Então a gente vê esse início ali. A continuidade disso aí vai ser na aula que vem. Tudo bem? Vocês têm alguma pergunta a fazer? Olha como foi bom a gente botar uma horinha, deu 50 minutos de estudo. Hã? Por isso, aquele livro também, por isso a maioria das pessoas, Ela explica bem pra caramba. Entendi tudo, Dilane. os espíritos é como o vento, porque ninguém é maioria não vê, mas Então vamos encerrar por causa da hora. Semana que vem a gente continua na 5.3. Tá? Foi bem tranquila essa aula, né? Bem tranquila. Já faltam 10 para as 7. A gente vai estudar o Livro dos Espíritos aqui. A gente vai aprofundar. A gente vai aprofundar no perispírito, quando chegar na 6.1, 6.2, vai aprofundar no estudo do perispírito.
Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos guias aqui presentes, aos responsáveis por esse estudo, o Dr. Erma e toda a equipe responsável pelo estudo de medicina espiritual. Em nome desses irmãos, em nome de Deus, em nome do nosso querido altivo, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que encerramos os estudos em torno da medicina espiritual da noite de hoje. Que assim seja.